muito dos planos diretores ainda estão sendo feitos ao arrepio das diretrizes do Estatuto da Cidade, né? Nós temos ali no artigo 2º do Estatuto as diretrizes como balizadores para formulação, para execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. E muitas vezes o resultado desses planos diretores, eles não estão efetivamente contribuindo para a diretriz do inciso 1 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, que é a garantia do direito às cidades sustentáveis ali, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao trabalho, ao saneamento ambiental, ao transporte, à mobilidade urbana, ao lazer, para as presentes e futuras gerações, né? Então, assim, você elabora um plano que muitas vezes se apresenta como uma carta de intenções, mas que nos seus conteúdos não apresentam, não prevêem soluções que encaminhem para uma efetiva resolução dos problemas ligados a esses temas e que muitas vezes também parâmetros construtivos que são adotados, parâmetros de uso e ocupação do solo, acabam recrudescendo a lógica de cidades insustentáveis. Por exemplo, zoneamentos que não consideram a capacidade de suporte da infraestrutura instalada ou por instalar naquele pedaço do tecido urbano, né? Para além também da questão técnica, a dimensão participativa também. Muitas vezes os planos diretores, que é o instrumento básico para a efetivação da política urbana, orientado por essas diretrizes do artigo 2º, muitas vezes os planos diretores distorcem o que seria o conceito de gestão democrática, de participação, e muitas vezes são feitos ao arrepio de uma parte considerável da população, sobretudo aquela que não tem acesso aos serviços e à infraestrutura urbana, no caso, a população de baixa renda. Na palestra a gente abordou um pouco sobre isso, né, que passa necessariamente por uma visão republicana de quem está gerindo o processo, né. Nós estamos aqui afirmando que todos os municípios trabalham numa lógica não republicana, né, mas a gente ainda vê ainda um reflexo muito das pressões dos fatores reais de poder, de uma postura mais patrimonialista, onde, entendida essa como a sobreposição de interesse individual ou de grupos, de grandes grupos de interesse, sobretudo grupos econômicos, né, que fazem valer os seus interesses acima de um interesse mais amplo, mais coletivo da comunidade local, né. Então, nesse sentido, o papel da administração pública aí é trabalhar como mediador para garantir o nivelamento da discussão, o empoderamento dos hipossuficientes nesse processo, e também o papel fundamental de não se conformar com a baixa frequência ou baixa adesão nos processos de participação. Até porque isso decorre da nossa própria lógica, eu posso dizer até uma cultura que nós temos no país de delegar poder para outros e se abster de participar de qualquer outro processo. Então, se eu tenho um delegado que está me representando no processo de plano diretor, eu não preciso participar de mais nada. Isso leva ao esvaziamento de muitas atividades do processo que necessariamente não cabem na conta das pessoas que não vão, mas talvez pela falta de estímulo. Acho que uma falta, ou diria melhor, acho que um comodismo em simplesmente aceitar o esvaziamento, a não participação e achar que cumpriu a tarefa porque distribuiu um panfleto ou passou um carro de som nas ruas chamando para a reunião do plano, ao invés de verificar, sim, temos um problema de participação, mas o que é que está acontecendo de fato e se não decorre do poder público, decorre de outros fatores, que tipo de estrutura, que tipo de apoio, que tipo de ajuda a gente pode buscar em outros setores, né? Creio eu que ainda está muito aquém do necessário e vejo muitas vezes uma postura conformista e de pouca valorização e de pouco empenho para que, de fato, as pessoas participem das reuniões de plano diretor ou plano setorial, que haja condições de participação em locais e horários acessíveis a, no mínimo, a maioria da população, né? No mínimo 50% mais um da população, né, deveria estar envolvida, ou pelo menos a destinação, a criação dos espaços de discussão deveriam ser examinadas com mais atenção da parte da municipalidade. Eu acho assim, se eu tenho um município que se empenha e a coisa não acontece, temos aí um problema e que há de se buscar solução de outras formas, que não apenas as ideias concebidas internamente dentro da prefeitura para fazer valer esses processos participativos. Isso também pode ser muitas vezes reflexo do resultado dessas reuniões. Você não tem muitas vezes uma devolução das consultas comunitárias, né, do que foi feito, né? Muitas vezes o produto final desses planos, seja o plano o fundamental, que é o plano diretor, sejam setoriais, muitas vezes o resultado não reflete o processo dessa discussão e a população não se vê ali. E assim, se não reflete, há de haver um motivo, e esse motivo haveria de ser explicado justamente para que a população possa, inclusive, externar por que ela não se vê ali, por que o plano não reflete, esses planos não refletem o que foi discutido. O município tem que explicar por que não está refletindo, e me parece que
boa parte disso pode ser depositado na conta pela falta de empenho de participação da população. Porque é a partir desses eventos que, inclusive, no mínimo, a gente levanta as interrogações para a superação de problemas como esse que a gente falou, seja com relação ao conteúdo dos planos, ao atendimento do Estatuto da Cidade, seja com relação à deficiência no processo participativo, seja com relação a deficiências na estrutura organizacional e nos recursos humanos da Prefeitura. Quer dizer, a gente, tanto você tem contribuições a partir das palestras, dos debates decorrentes das palestras, mas até nos corredores, né, nos coffee break, nos intervalos. Quer dizer, pôr as pessoas em discussão, problematizando e, sobretudo, um público-alvo muito importante da Habita, que são os servidores de carreira das instituições, sobretudo o Poder Público Municipal, que são aquelas pessoas que podem ajudar no gerenciamento, na formulação e no gerenciamento de uma agenda de Estado, que transcende as agendas de governo, que garantam solução de continuidade ao longo dos anos, né? As gestões passam, esses servidores ficam, e espaços como esse que a Habita propicia para discussão e debates sempre são importantíssimos. Conferências, fóruns, debates, seminários, eventos em que reúnam pessoas das mais diversas localidades do país, né? São fundamentais para a troca de experiência e oxigenação, né, de conteúdos e busca por soluções, né? Enfim, é fundamental.